Você abre seus olhos toda manhã para o mesmo teto, a mesma rotina, o mesmo sussurro no seu peito que diz deve haver mais do que isso, e você o silencia. Você o empurra para baixo. Você diz a si mesmo para ser grato, para ser realista, para aceitar o que é. Mas esse sussurro, essa dor implacável, não é dúvida. É verdade. É o som de algo dentro de você que se recusa a morrer, não importa quantas vezes você tenha dito para ficar quieto. Você não nasceu vazio. Você não chegou aqui como um erro, como uma reflexão tardia, como alguém destinado a simplesmente sobreviver e desaparecer. Desde o momento em que você deu seu primeiro suspiro, você carregou dentro de você um contrato assinado por forças, além da compreensão, uma promessa de que você não caminharia nesta terra sem propósito, sem poder, sem a capacidade de criar. Mas a maioria das pessoas nunca lê esse contrato. Elas vivem suas vidas inteiras como inquilinos em sua própria existência, pagando aluguel ao medo, à dúvida, às vozes que dizem você não é suficiente. Mas aqui está a verdade que eles não querem que você saiba. Prosperidade não é externa. Nunca foi sobre a conta bancária, o título, a validação dos outros. Esses são ecos, reflexos. A verdadeira riqueza, o tipo que dobra a realidade, que abre portas, que transforma nada em tudo, ela existe dentro de você agora mesmo, não amanhã. Não depois que você se consertou ou se provou ou ganhou o direito. Agora, neste exato momento, falho e cansado e incerto como você está, você carrega a semente de toda a fortuna que já sonhou. A razão pela qual você não vê isso é porque você tem olhado para fora. Você tem procurado permissão. Você tem esperado o mundo dizer que você está pronto, que você é digno, que você está autorizado. E enquanto você espera, essa semente dentro de você fica dormente, não morta, apenas esperando você parar de perguntar se e começar a decidir quando. Prosperidade não vem para aqueles que esperam. Ela vem para aqueles que reconhecem o que já são e se recusam a viver como qualquer coisa menos. Você não precisa de outra oportunidade. Você precisa se lembrar do que esqueceu, que você nasceu com tudo que precisa já plantado dentro de sua alma. A questão não é se você pode ter prosperidade. A questão é se você finalmente aceitará que ela sempre foi sua. Você está exausto. Não porque você não trabalha duro, você trabalha. Não porque você não tenta, você tentou tudo. Você está exausto porque tem cavado no lugar errado. Você tem derramado sua energia, sua esperança, sua vida em sistemas, pessoas e lugares que nunca foram projetados para dar o que você está procurando. E a parte mais cruel, a coisa que você tem perseguido esteve dentro de você o tempo todo. Sua mente não é apenas uma ferramenta. Não é apenas a voz na sua cabeça ou o lugar onde os pensamentos acontecem. Sua mente é a mina de ouro, o recurso mais valioso que você jamais possuirá. Toda fortuna já construída, todo império já erguido, toda vida já transformada começou nas profundezas silenciosas do pensamento de alguém. Não suas circunstâncias, não suas conexões, sua mente. E ainda assim, a maioria das pessoas trata sua mente como uma lixeira. Elas deixam qualquer coisa entrar: dúvida, distração, negatividade, medo. Elas rolam, elas consomem, elas absorvem as opiniões de estranhos e se perguntam por que se sentem vazias. Você passou anos escavando o território errado. Você procurou riqueza em empregos que o drenaram. Você procurou significado em pessoas que não puderam ver você. Você procurou validação em um mundo que lucra com sua insegurança. Enquanto isso, o verdadeiro tesouro, o potencial inexplorado, o gênio não dito, as soluções, a criatividade, o poder esteve enterrado sob camadas de condicionamento, sob as vozes que disseram para você ser pequeno, ser seguro, ser grato pelas migalhas. Mas aqui está o que muda tudo. No momento em que você para de procurar fora e começa a minerar por dentro, você descobre que não é pobre. Você não está faltando. Você simplesmente esteve em pé sobre uma fortuna que não sabia como acessar. A mente, quando treinada, quando protegida, quando alimentada com o combustível certo, se torna imparável. Ela não implora por oportunidade, ela a cria. Ela não espera por permissão, ela comanda a realidade. Então pare de cavar em solo que não produz nada. Pare de dar sua atenção a pessoas e coisas que deixam você vazio.
Volte-se para dentro. Recupere sua mente. Proteja-a. Alimente-a. Treine-a como a arma que ela é. Porque uma vez que você percebe que tudo o que precisa já está ao seu alcance, o mundo para de ser um lugar que resiste a você e se torna um lugar que responde a você. Você quer mais. Você sempre quis mais. E não há nada de errado com isso. Mas querer sem saber por que é aí que o sofrimento vive. É aí que você se encontra acordado às 3 da manhã, encarando o teto, sentindo que está se afogando em uma vida que parece boa na superfície, mas se sente vazia por dentro. Você deseja sucesso, mas não sabe o que sucesso realmente significaria para você. Você deseja riqueza, mas não consegue imaginar o que construiria com ela. Você deseja mudança, mas não tem mapa, sem clareza, sem fogo forte o suficiente para queimar através do medo. Desejo sem direção não é ambição, é tormento, é a perseguição sem fim, sem linha de chegada, a fome que nunca é satisfeita porque você nem sabe do que está com fome. Você se move, mas não chega. Você trabalha, mas não constrói. Você sonha, mas não cria. E lentamente, silenciosamente, esse desejo sem rumo começa a comer você vivo. Ele se transforma em frustração, em amargura. Na lenta resignação de que talvez você nunca tenha sido destinado a ter o que queria. Mas isso é uma mentira. O problema nunca foi seu desejo. O problema foi que seu desejo era sem forma. Era um sentimento, não um plano. Era um desejo, não uma decisão. E o universo, a vida, Deus, qualquer que seja o nome que você escolha para a força que governa todas as coisas, não responde a desejos. Ele responde à clareza, à intenção, ao tipo de desejo que é tão específico, tão focado, tão vivo de propósito, que começa a puxar a realidade em sua direção. Então pare devagar. Pare de esperar por melhor, sem definir como é o melhor. Sente-se no silêncio. Confronte-se. Faça a pergunta difícil. O que eu realmente quero? Não o que você acha que deveria querer. Não o que parece impressionante. O que você quer. O que faria você se sentir vivo novamente? O que faria o sofrimento valer a pena? Escreva isso. Fale isso para a existência. Dê ao seu desejo uma forma, um nome, uma razão. Porque uma vez que você faz isso, tudo muda. Você para de derivar e começa a se mover. Você para de reagir e começa a criar. E aquela dor sem forma dentro de você, ela se transforma na força mais poderosa que você já conheceu. Propósito. Eles ensinaram que fé é suave, que é um sentimento caloroso, uma esperança, uma oração sussurrada no escuro. Mas isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Fé real, o tipo que move montanhas, que constrói impérios do pó, que transforma pessoas quebradas em forças imparáveis. Fé real não é gentil, não é confortável. É a brutal, implacável decisão de continuar se movendo mesmo quando cada parte de você quer desistir. Você teve momentos em que acreditou, momentos em que se sentiu inspirado, quando o caminho parecia claro, quando tinha certeza de que desta vez seria diferente. Mas então a vida te atingiu. O revés veio, a rejeição chegou, a porta bateu na sua cara, e aquele sentimento, aquele surto temporário de crença evaporou. E você pensou que isso significava que não tinha fé, mas você estava errado. Fé não é a ausência de dúvida. Fé é o que você faz com a dúvida. É a escolha de dar mais um passo mesmo quando você não pode ver o chão sob seus pés. A maioria das pessoas falha não porque falta talento, não porque falta oportunidade, mas porque falta estômago para a incerteza. Elas precisam de prova antes de se mover. Elas precisam de garantias antes de se comprometer. Elas precisam sentir confiança antes de agir. E então elas esperam. E enquanto esperam, a vida passa por elas. Porque fé não espera por certeza. Fé é a certeza não no resultado, mas na decisão de continuar independentemente. Você não precisa se sentir forte. Você não precisa se sentir pronto. Você não precisa saber como tudo vai funcionar. Você só precisa decidir que desistir não é uma opção. Que não importa quantas vezes você caia, você vai se levantar. Que não importa quão escuro fique, você vai continuar caminhando. Isso é fé, não o sentimento, a ação. A recusa em parar. E quando você escolhe isso, quando você incorpora isso, o universo não tem escolha a não ser responder.
Porque fé não é um pedido, é um comando. Você mantém um pé dentro. Você sempre manteve. Você dá o passo para frente, mas deixa a porta aberta atrás de você. Você começa o negócio, mas mantém o emprego. Você persegue o sonho, mas se apega ao plano reserva. Você declara que acabou com a vida antiga, mas mantém os velhos hábitos, as velhas desculpas, a velha rede de segurança. E você se pergunta por que nada muda. Você se pergunta por que fica preso. É porque você nunca realmente saiu. Você nunca se comprometeu. Você nunca queimou a ponte. Há uma violência na verdadeira transformação. Não a violência da destruição, mas a violência da decisão. O tipo de decisão que corta todas as outras opções, que elimina a retirada, que diz, eu vou seguir em frente ou vou morrer tentando, mas eu não vou voltar. A maioria das pessoas tem muito medo de fazer esse tipo de compromisso. Elas querem mudança, mas também querem conforto. Elas querem crescimento, mas também querem segurança. E então elas vivem no meio, nunca totalmente dentro, nunca totalmente fora, e chamam isso de equilíbrio. Mas não é equilíbrio, é paralisia. Cada pessoa que já se ergueu do nada, que já construiu algo que importou, que já transformou sua vida, todas compartilham uma coisa em comum. Em algum momento, elas tomaram a decisão de queimar a ponte. Elas cortaram a rota de fuga. Elas eliminaram a opção de recuar para a mediocridade. E ao fazer isso, elas desbloquearam um nível de foco, de intensidade, de poder alimentado por desespero que a maioria das pessoas nunca experimentará. Porque quando você não tem caminho de volta, você encontra caminhos para frente que não sabia que existiam. Então pare de manter suas opções abertas, pare de proteger suas apostas, pare de se proteger do fracasso, nunca se comprometendo totalmente com o sucesso. Escolha, decida, e uma vez que você faz isso, destrua cada caminho que leva para trás. Queime a ponte, não porque você é imprudente, mas porque você é sério, porque você sabe que a única maneira de realmente se transformar é tornar o retorno impossível. E quando você faz isso, quando você aposta tudo na versão de si mesmo que está se tornando, você descobrirá que o medo perde seu poder, porque não há mais nada para temer, há apenas para frente, e para frente é onde sua vida esteve esperando por você o tempo todo. Você diz que está cansado, você diz que está esgotado, você diz que tentou tudo e nada funciona. Mas a verdade que você não quer enfrentar é esta: você não está cansado de trabalhar muito duro. Você está cansado de vazar seu poder de 1000 pequenas maneiras todos os dias. Você está exausto não porque está fazendo demais, mas porque está espalhando sua energia em lugares que não lhe dão nada em troca. Você vaza poder através de fofoca, através de reclamação, através de ensaiar velhas dores, como se fosse um roteiro pelo qual é pago para atuar. Você o vaza através de indecisão, o loop mental sem fim de devo, não devo, e se, talvez que drena você antes mesmo de ter se movido. Você o vaza através de ressentimento, através de segurar raiva em direção a pessoas que nem estão pensando em você mais. Você o vaza através de comparação, através de rolar pelas vidas de outras pessoas e se medir contra destaques curados. Cada minuto que você passa nesses lugares é um minuto roubado de sua criação, de seu propósito, da vida que você diz que quer construir. E a pior parte, você nem percebe que está fazendo isso. Esses vazamentos são invisíveis, eles não se anunciam. Eles se escondem em suas rotinas, em seus hábitos, nas pequenas escolhas que você faz sem pensar. Mas eles se acumulam, dia após dia, semana após semana, ano após ano. Você está dando a energia que precisa para transformar sua vida. E então você se pergunta por que se sente preso. Por que se sente fraco? Porque nada parece avançar, não importa o quanto você tente. Mas aqui está a revelação. No momento em que você identifica onde está vazando, você pode selar, você pode parar, você pode recuperar esse poder. Você pode escolher proteger sua energia como o recurso sagrado que ela é. Pare de se envolver em conversas que drenam você. Pare de entreter pensamentos que enfraquecem você. Pare de dar atenção a coisas que não servem sua visão. Sele os vazamentos, proteja seu poder,
E observe o que acontece quando você redireciona toda aquela energia desperdiçada para construir a única coisa que realmente importa, a vida que você foi destinado a viver. Prosperidade não é um evento. Não é a vitória na loteria, o golpe de sorte, o sucesso da noite para o dia. Esses são ilusões. Prosperidade é um ritmo. É o resultado de pequenas ações aparentemente insignificantes repetidas com tanta consistência que se transformam em algo inegável. A diferença entre aqueles que constroem fortunas e aqueles que as perseguem não é talento, não é sorte, nem mesmo oportunidade. É ritmo. É a disciplina sagrada, inquebrantável de aparecer todos os dias e fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está assistindo, mesmo quando não parece estar funcionando, mesmo quando os resultados são invisíveis. Você tem esperado pelo grande momento, a revelação, o ponto de virada. Mas você esteve tão focado na montanha que ignorou os degraus. E os degraus diários, sem glamour, repetitivos, é onde as fortunas são construídas. A rotina matinal que afia sua mente, a hora de trabalho focado antes do mundo acordar. A decisão de ler em vez de rolar, a escolha de planejar em vez de reagir, o compromisso de proteger sua energia, de guardar sua visão, de investir em si mesmo antes de investir em qualquer outra coisa. Esses não são dramáticos, eles não são dignos de Instagram, mas eles são a fundação de tudo o que você quer. A maioria das pessoas falha não porque não sabe o que fazer, mas porque se recusa a fazer isso consistentemente. Elas começam forte, mas não sustentam. Elas têm explosões de motivação, mas nenhum sistema. Elas confiam em sentimentos em vez de estrutura. E quando os sentimentos desaparecem, e eles sempre desaparecem, elas param. Elas quebram o ritmo. E ao quebrar o ritmo, elas quebram o momentum. E ao quebrar o momentum, elas quebram o futuro que estavam construindo. Mas você não precisa ser a maioria das pessoas. Você pode escolher ritmo sobre emoção. Você pode escolher consistência sobre intensidade. Você pode construir sua vida tijolo por tijolo, dia após dia, com disciplina tão implacável que os resultados se tornam inevitáveis. Porque prosperidade não se importa com suas desculpas, ela não se importa com seus sentimentos. Ela só responde ao ritmo, a pessoa que aparece, a pessoa que continua, a pessoa que entende que riqueza não é construída em momentos, é construída nos milhões de decisões invisíveis que ninguém vê, mas todos eventualmente sentem. Você foi ensinado a evitar dor, a ver sofrimento como um sinal de que algo está errado, que você está no caminho errado, que deveria voltar. Mas e se você foi enganado? E se sofrimento não é o inimigo e se é a porta? E se cada momento de luta, cada estação de escuridão, cada experiência que te abriu não foi punição, mas preparação? Não fracasso, mas forja. As pessoas que você admira, aquelas que construíram impérios, que mudaram indústrias, que se ergueram do nada, todas têm uma coisa em comum. Elas não evitaram sofrimento. Elas caminharam através dele. Elas não esperaram a dor parar antes de se mover. Elas se moveram através da dor. Elas a usaram. Elas deixaram que ela arrancasse tudo que não era essencial, tudo que era fraco, tudo que não servia a quem elas estavam se tornando. E do outro lado, elas emergiram não quebradas, mas inquebráveis. Você está com dor agora. Talvez seja financeira, talvez seja emocional, talvez seja o peso lento e sufocante de saber que você é capaz de mais, mas se sentir preso em menos. E você acha que essa dor significa que está falhando, mas você está errado. Essa dor não é prova de fracasso, é prova de que você está crescendo, é prova de que você está se expandindo além dos limites de quem você costumava ser. É prova de que você está sendo refinado, testado, transformado na versão de si mesmo que pode carregar o peso da vida que está prestes a construir. Então pare de fugir disso, pare de entorpecer isso, pare de fingir que não está aí. Encare isso, sinta isso, deixe fazer seu trabalho. Porque sofrimento não é o fim, é o começo. É o fogo que queima tudo que você não precisa para que o que sobra seja puro, seja poderoso, seja inabalável. E quando você finalmente sair desse fogo, você não será a mesma pessoa que entrou. Você será a pessoa que sempre foi destinado a se tornar. Você pensou que prosperidade era sobre você,
sobre o que você poderia conseguir, o que você poderia ter, o que você poderia provar. E talvez seja por isso que se sentiu vazio. Talvez seja por isso que mesmo quando você alcançou coisas, não preencheu o vazio. Porque prosperidade sem propósito é apenas acumulação, é apenas ruído, é apenas você empilhando coisas em uma vida que ainda se sente oca, porque está faltando a única coisa que torna riqueza sagrada: serviço. Verdadeira prosperidade não é egoísta. Não é sobre acumular, sobre pegar, sobre construir uma fortaleza ao seu redor enquanto o mundo queima lá fora. Verdadeira prosperidade flui. Ela se move. Ela toca outros. Ela eleva. Ela constrói. Ela cria valor além de você mesmo. As pessoas mais ricas do mundo, não em dinheiro, mas em significado, são aquelas que entenderam que riqueza não é o destino. É a ferramenta. É o recurso que você usa para fazer algo que importa, para resolver um problema, para aliviar o sofrimento de alguém, para deixar o mundo diferente do que encontrou. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você dá, mais volta para você. Não por causa do karma, não por causa de alguma transação cósmica, mas porque quando você vive em serviço, quando sua prosperidade tem um propósito além de você mesmo, você se alinha com uma força muito maior do que sua própria ambição. Você toca em algo que não acaba. Você se torna um canal, não um recipiente. E canais não esvaziam, eles fluem. Então pare de perseguir riqueza pelo bem da riqueza. Pare de medir sua vida pelo que você tem e comece a medir pelo que você dá, pelo que você constrói, por quem você ajuda. Deixe sua prosperidade se tornar seu serviço. Deixe seu sucesso se tornar sua contribuição. Porque no final, o que você levou com você não importará. O que importará é o que você deixou para trás. E a maior fortuna que você jamais construirá não é a que está em sua conta bancária, é aquela escrita nas vidas que você tocou, nas pessoas que você elevou e no legado que você deixou que continua a dar muito depois de você ter partido.